Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuar a estudar a respeito da vida de Jesus. Bom, a gente tem aprendido nesses últimos dias que Jesus, durante o ministério dele, durante o tempo que ele viveu aqui na Terra, ele ensinou muitas pessoas de várias formas, né? Principalmente a respeito da missão dele, né? Que era salvar o pecador. E uma das formas que Jesus ensinou também era contando histórias. Na Bíblia, a gente chama isso de parábola. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Mas antes, a gente vai ler o versículo de memorização dessa semana, tá bom? Tá lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 7, e fala assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, olha só, o que aconteceu? Jesus estava um dia conversando com alguns homens. A Bíblia fala que eram cobradores de impostos e tinha alguns pecadores ali no meio daquele grupo de pessoas. E Jesus estava ensinando eles várias coisas, conversando com eles. Mas aí os religiosos, quando viram Jesus conversando com eles, falaram: por que será que Jesus está lá conversando com os pecadores e até comendo com eles? Jesus estava lá comendo algumas coisas junto com eles. Quando Jesus ouviu, Jesus olhou para eles e falou: eu vou contar uma coisa para vocês, vamos conversar? Aí Jesus começou a contar uma parábola. Jesus contou uma história e ele falou assim: se um homem tivesse 100 ovelhinhas, ele era um pastor de ovelhas, ele tivesse 100 ovelhinhas, e um dia ele chegasse lá no campo para cuidar das ovelhinhas, e quando ele olhasse, ele via que estava faltando uma. O que vocês acham que ele ia fazer? Vocês não acham que ele ia deixar as 99 lá e ia sair procurando pela ovelhinha perdida? E ele contou que nessa história deste homem, desse pastor, o pastor fez isso. E ele começou a procurar, e de repente ele viu a ovelhinha lá perdida. Ele achou a ovelhinha perdida. E aí Jesus contou assim para aqueles homens. E sabe o que ele fez? Ele pegou aquela ovelhinha perdida e trouxe ela de volta, carregando ela nos braços. Ele trouxe ela de volta. E assim que ele chegou em casa com ela, ele chamou todos os amigos e os parentes para se alegrar com ele. E ele falou: venham, venham todos, eu achei a minha ovelhinha que estava perdida. E aí Jesus contou para aqueles homens assim, Jesus falou para aqueles homens assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E vocês lembram que foi isso que a gente leu no comecinho da nossa história? Tá lá em Lucas 15, 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E essa história, esta parábola que Jesus contou para aqueles homens, para aqueles religiosos, ela serve para nós também hoje, sabe, crianças? Porque nas nossas famílias, no meio dos nossos amigos, existe muita gente ainda que não conhece a Jesus. Se você tem uma família que muita gente já serve ao mesmo Senhor que você, o Deus verdadeiro, você deve se alegrar. Mas pensa aí na sua cabecinha, se tiver um só que ainda não conhece a Jesus, você deve ir lá falar para ele, porque se ele ouvir a palavra do Senhor e se arrepender, vai haver muita alegria no céu por este pecador perdido que se arrependeu. Tá bom, crianças? Muito bem, então vamos fazer os devocionais dessa semana e vamos aprender tudo que nós precisamos falar para falar do amor de Jesus para as pessoas e aprender mais a respeito dessa parábola. Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!